Olá pessoal, meu nome é Elisângela Senra, eu sou professora de mamografia, sou professora na área de radiologia. Bom, eu gostaria apenas de fazer algumas explicações com base nas publicações do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da FEBRASCO. Então são órgãos responsáveis, competentes, que trabalham nas pesquisas no que diz respeito ao câncer de mama. Então, primeiramente, nós temos dois tipos de mamografia: a mamografia diagnóstica e a mamografia de rastreio. A mamografia diagnóstica é uma mamografia realizada em pacientes que possuem algum tipo de sintoma. Nós chamamos essas pacientes de sintomáticas. A mamografia de rastreio é realizada para pacientes assintomáticas, que não possuem nenhum tipo de sintoma. As pacientes de diagnóstica, elas podem fazer mamografia com 32 anos, 35 anos, 38 anos, 40 anos, 50, 78, 80 anos, quando o médico solicitar, porque ela tem uma reclamação, ela tem uma queixa. Essa queixa pode ser um fluxo papilar, uma retração mamilar, pode ser uma alteração de pele, alteração de temperatura da pele, existem vários, alteração de formato, assimetrias, tem vários tipos de alterações em que até mesmo dor, que a paciente pode se queixar e o médico vai solicitar uma mamografia que nós chamamos de mamografia diagnóstica. A mamografia de rastreio, ela é mais, vamos dizer assim, preconizada, segundo o Ministério da Saúde aqui no Brasil, com base nas pesquisas do INCA, Instituto Nacional do Câncer. A mulher deve realizar a sua primeira mamografia entre 40 e 50 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza com 40 anos. Bom, a definição da primeira mamografia vai ser embasada pelo médico dessa paciente, pela queixa dela. Normalmente, aqui no Brasil, nós realizamos mamografia de rastreio em mulheres de 40 a 75 anos. Isso significa que depois dos 75 anos nós não vamos mais fazer mamografia? Não é isso. Se o médico solicitar a mamografia do paciente com 76, 78, 80, 90 anos, nós vamos realizar. O que nós queremos dizer é que na questão do rastreio, essa paciente já não se encaixa mais. Ela se encaixa numa paciente diagnóstica, caso tenha alguma queixa. Muito bem. Os vídeos que foram veiculados, eles questionavam a mamografia de rastreio e não a diagnóstica. Então, são exames que nós fazemos em momentos diferentes, para um público diferenciado. São dois tipos de público, como eu acabei de citar. Outra informação que é muito importante ser falada, que as doses de radiação em 1966, quando foi desenvolvido o primeiro mamógrafo, 10 anos depois, em 1976, quando os mamógrafos foram então aperfeiçoados, 1980, quando veio então a compressão localizada, a compressão motorizada, esses equipamentos eles foram se aperfeiçoando, eles foram melhorando em quantidade, em qualidade e foram cada vez mais limitando, baixando as doses de radiação. Hoje, nós temos no mercado para ser comerciado equipamentos digitais, com imagem digital direta. Esses equipamentos já vêm na própria película, em cada radiografia que nós fizermos, já está ali na própria película a dose de entrada na pele e a dose glandular. Então, se a paciente quiser fazer esse levantamento de quanto de dose em miligray que ela recebeu, ela tem como fazer isso. Não existe um estudo que demonstre claramente que a mamografia ela é capaz de induzir o câncer de mama. Por quê? Porque nós estamos falando de pacientes que vão fazer mamografia, em média, anual, a partir dos 40 anos, até, vamos dizer assim, 75. Então, seria uma mamografia anual. Isso pode ser de acordo também com o médico da paciente. Ele pode estar embasado em algum estudo e falar, não, como a senhora não pertence a um grupo de risco, nós vamos fazer a mamografia a cada 2 anos. Então, isso fica a critério da paciente e a critério do médico. As pacientes que têm uma hereditariedade mais, vamos dizer assim, que coloca ela num grau de perigo, ela teve mãe com câncer de mama, tias maternas com câncer de mama, para essas pacientes, a mamografia pode começar mais cedo e o médico pode ter o cuidado de querer fazer a mamografia anual. Mas vale lembrar que a mamografia, ela sempre pode trabalhar em parceria com outros exames. E esses outros exames, a maior parte deles não se utilizam de radiação ionizante, como, por exemplo, o ultrassom de mama, que pode ser feito em qualquer faixa etária, e a ressonância magnética,
que também pode ser feito em qualquer faixa etária. No Brasil, o câncer de mama, ele é uma preocupação muito grande, porque é um dos cânceres que mais mata a população feminina. Então, o Brasil ele tem um alto índice de incidência e também tem um índice considerável de mortalidade, tá? Então, nos países subdesenvolvidos, o câncer de mama ainda não é algo controlado. Isso acontece porque muitas vezes a população não tem o conhecimento, a consciência e nem a aderência aos programas de rastreamento. Então, nós não temos um rastreamento efetivo. Um rastreamento efetivo seria rastrear uma população de uma cidade, uma população feminina de uma determinada cidade, anualmente, de modo que, se por um acaso fosse detectado algum tipo de lesão, essa lesão fosse detectada quando ainda é pequena e ainda há chance de cura. Então, assim, segundo as pesquisas, quando um câncer de mama ele é detectado em estágio inicial, essa paciente pode ter até 95% de chance de cura. Então, quando o câncer ele é detectado de pequeno, uma lesão bem pequena, o impacto na sobrevida é muito maior, a chance de cura é maior, os gastos com essa paciente vão ser menores. Então, ao invés de, por exemplo, essa paciente fazer uma mastectomia, precisar de fisioterapia, precisar de radioterapia, precisar de vários tipos de terapia, essa paciente pode fazer apenas uma lumpectomia, que corresponde na retirada apenas da lesão, e fazer um acompanhamento com hormonioterapia, dependendo do tipo, do subtipo do tumor dela. Então, assim, se é um carcinoma in situ, é um tratamento, se é um carcinoma ductal invasor, ele é um outro tratamento. Então, uma lesão que ela é detectada em estágio inicial, aumenta muito as chances de cura dessa paciente. Então, é uma forma de controlar a doença. A mamografia, ela tem capacidade de detectar lesões de até 3 milímetros. Isso para um médico experiente, um médico que seja bem treinado. Então, as mamografias, ela tem essa capacidade. A finalidade da mamografia é a detecção precoce do câncer de mama. Uma lesão que nós estamos vendo, que já deixou a mama assimétrica, que já repuxou o mamilo, ela já é uma lesão que provavelmente essa paciente talvez não tenha mais cura, vai aumentar a sobrevida dela, mas cura fica um pouco difícil. Então depende do estadiamento do câncer, do acometimento de toda a glândula, se há metástase ou não, isso de acordo com a tabela, com a classificação TNM, que é tumor, linfonodos e metástase. Então tem todo um contexto quando se fala de tratamento para câncer de mama. Quando a paciente ela é instruída a fazer o autoexame e ela é capaz de detectar o câncer através de uma palpação, isso significa que esse tumor ele já está muito avançado, ele está muito grande. Então, por isso que o autoexame ele foi retirado do site do INCA como uma forma da mulher encontrar o seu próprio câncer. Por quê? Porque nós estamos falando de uma paciente leiga, que ela não estudou para isso. Então, o ideal é que a paciente faça os exames de rastreio, os exames periódicos, que são eles os iniciais e básicos. O autoexame, ela toca, desperta, opa, peraí, tem alguma anormalidade na minha mama, então ela vai fazer o exame clínico. Após ela fazer o exame clínico, aí ela vai ser assistida pelo médico e recomendada a fazer, ele vai fazer a solicitação para que ela faça uma mamografia e uma ultrassonografia. Num terceiro momento, caso esses dois exames não cheguem a um laudo satisfatório ou não tenha, ou tenha causado algum tipo de suspeita maior, alguma dúvida, ou ainda que ele tenha detectado uma lesão e que seja necessário complementar, a ressonância magnética pode ser uma alternativa.